Futuros servidores do município de Igarapé-Miri, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para a correção das questões da prova que foi agora domingo para o concurso de Igarapé-Miri. As questões sonhadas, as Ctrl+C e Ctrl+V mental. Meus alunos estão me chamando aqui no WhatsApp, estão parabenizando o nosso trabalho, porque nós conseguimos acertar aquilo que ia cair na prova. E não será diferente para quem vai fazer o concurso para nível médio e também para quem vai fazer o concurso para nível superior. Se você ainda não faz parte, eu lhe convido, faça parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, que por lá também eu dou dicas e você fica sabendo dos materiais que eu tenho. Tenho esse RJ1 completo, lista 01, lista 02, também para educação, legislação pedagógica, lista 01, legislação pedagógica, lista 02, trazendo as QS, brincadeira, claro, as questões sonhadas, e nós acertamos, hein, as questões que caíram na prova de vocês. Estou aqui com uma prova, acredito eu que as provas vieram diferentes, então vou ler o comando da questão, não vou nem falar o número da questão, vou ler o comando, e através do comando você vai conseguir diferenciar a questão aí na sua prova, tá bom? Sem mais delongas, vamos iniciar com a questão que trata a seguinte redação. De acordo com o artigo 21 dessa lei, os servidores cumprirão jornada de trabalho, respeitando-se a duração máxima semanal de... Olha só, é bem tranquila essa questão, está no artigo 21. Eu havia comentado para vocês que o tema jornada de trabalho é um tema recorrente e que possivelmente estaria na prova. Meus alunos sabem disso. Aqueles que adquiriram nossos materiais, te batia nessa tecla. E o artigo 21 diz, eu vou ler e depois a gente vai gabaritar. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima, que foi justamente o foco da questão. Ele perguntou a duração máxima, que é de 40 horas. Ah, professor, então posso dizer categoricamente que esse tema não vai cair? Não, ainda temos a prova de nível médio e nível superior, não é isso? Quem sabe, o examinador não vem agora nessa próxima questão e trabalha aí os mínimos e os máximos. Tem aí, então fique atento. Vai que nessa prova, se é uma prova agora, obedecendo o limite mínimo de e máximo de. Opa, mínimo de 6 horas e máximo de 8 horas diárias, respectivamente. De repente é essa a questão que vem na sua prova, tá? Vamos continuar, porque por vezes o examinador puxou um tema da questão 21, ou, aliás, do artigo 21, e por vezes ele vai puxar o parágrafo 1º ou o parágrafo 2º, seja no nível médio ou nível superior. Então diz assim, ó, o ocupante de cargo em comissão, isso é importante, hein? Aquele que ocupa a carga em comissão, lembra carga em comissão, nível nomeação, nível exoneração, ou ocupa a função de confiança, submete-se a regime de integral dedicação ao serviço. Quem sabe uma das alternativas, dizendo que o ocupante de cargo em comissão, função gratificada ou função de confiança, também tem a história aí da duração máxima semanal de 40 horas? Não. Se for ocupante de cargo em comissão, função gratificada, vai ser regime integral. Marque aí, integral de dedicação ao serviço. Uma vez o aluno falou, professor, estou de dieta, não poderia ser um regime desnatado? Eu falei, não, tem que ser o quê? Integral. Marcou aí? Integral. Observado o disposto no artigo 122, faça a leitura do artigo 122, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Fechou? E o parágrafo 5 do artigo 21 diz que o disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Então, se você vai ser um servidor do município de Igarapé-Miri, existe uma lei especial para a carga horária do seu trabalho, fique tranquilo, não se aplica. Mas para a prova, se perguntar da jornada de trabalho, tem que verificar esse artigo. Fechou? Pronto. Então, voltando para a questão, o gabarito, já que ele está perguntando a duração máxima semanal, é de 40 horas. 40 horas.
tá? Então, essa questão que trata do artigo 21, super tranquilo, nem que você quisesse errar. Professor, eu queria errar, mas não estava conseguindo. Não tem como, né? Vamos para a próxima questão. A próxima questão fala de acordo com o artigo 24 dessa lei. Acompanhe aí com o artigo 24. A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação, eu falei para vocês. Para você acertar uma questão das formas de provimento, basta marcar as palavras-chave. Lembra? Limitação na capacidade físico-mental. PAN é o gabarito. Readaptação, verificada por inspeção médica. Retorno do aposentado por invalidez. PAN, reversão. Tá? Nomeação em provimento, em efetivo ou em comissão. Nomeação. E assim você consegue diferenciar aquele servidor que volta, que foi demitido de forma legal e volta, reintegração. Aquele servidor que vem através daquele que estava em disponibilidade e volta, aproveitamento. Então, são essas as palavras-chave. A gente trabalha isso lá na nossa lista de questões e também na lei, artigo por artigo. Tá? Se você não adquiriu, é possível. Eu só quero adquirir agora, imediatamente. Vá aqui na plataforma do meu site. Aqui na plataforma do meu site, você pode adquirir e comprar logo no Pix, tá? No cartão de crédito, no boleto bancário. Se comprar no Pix ou no cartão de crédito, libera no máximo em 10 minutos, já vai estar liberado. Lá você adquiriu, aí depois você volta na plataforma de novo, joga o login, que é o seu e-mail, joga a senha que você vai cadastrar e pronto, já está liberado para você, tá? Então essa questão ficou fácil, né? Porque as palavras-chave é essa. Limitação na capacidade física ou mental verificada de inspeção médica. Estamos diante da readaptação. Readaptação, nem que você quiser. Professor, até que eu queria errar uma, mas não consegui. É esse o objetivo. Olha a questão a que trata do artigo assim. Essa lei, em seu artigo 28, eu bati nessa tecla. Eu falei para vocês, olha... Estágio probatório, o tempo do estágio probatório é muito importante, é recorrente em concurso, eu falei, e também os requisitos para ser aprovado o estágio probatório. E pã, caiu os dois temas. Olha só, essa lei, seu artigo 28, determina que ao entrar em exercício, servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, não esqueça, só vai aí passar pelo estágio probatório aquele que é ocupante de cargo de provimento efetivo, aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, sujeito a estágio probatório para o período de letra, o que aí, pessoal? Letra, no caso aí, não vou falar letra porque está alternado, quem sabe, né? Na verdade, é 36 meses. Vamos ler aí o artigo 28, diz assim, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 36 meses, ou seja, 3 anos, durante o qual vai ser analisado aí alguns fatores que vamos ver nas próximas questões, tá? Então, veja bem, 3 questões muito tranquilas, tá? A banca FADEST é uma banca muito tranquila, uma banca que trabalha em cima da lei mesmo, então não tem nem o que entrar com recurso nessas questões, porque estão aí exatamente na literalidade da lei, não tem como você sequer entrar com recurso, tá? Olha só, a questão que trata agora, que eu vou ler, ela fala em seu artigo 154. Estabelece que o inquérito administrativo deve obedecer ao princípio. Olha só, o artigo 154, ele fala justamente desse tema inquérito administrativo. E nunca esqueça que um servidor, quando ele responde a um inquérito administrativo, tem que ser garantido a ele o princípio do contraditório. O princípio do contraditório. Professor, o que é o princípio do contraditório? É aquele princípio que vai garantir ao servidor a se defender, a contradizer, como o próprio nome diz, aquilo que está, no caso, aí sendo apontado a ele. Tá? Então, vamos supor que ele tem ali uma situação que possivelmente vai dar uma demissão, né? Então, ele vai ter a oportunidade de se defender. É o que preconiza o artigo 154, que também nós falamos, né, lá no nosso material, que tem artigo por artigo. Olha o que diz o artigo 154 quando trata do tema do inquérito. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, que é o nosso gabarito aí, o princípio do contraditório, tá? De acordo com o artigo 154, o princípio contraditório. Aí vai ser assegurado ao acusado a ampla defesa, e com essa ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Então, esse gabarito que trata aí em seu artigo 154, gabarito contraditório
é o gabarito. Fechou? Muito bem. Aí nós temos a próxima questão que ela fala assim, nos termos dessa lei, em seu artigo 13, o concurso público pode ser prorrogado uma única vez por igual período e terá validade de... Lembra que nós falamos? Nós falamos, olha, eu falei com vocês. Não sei se você lembra dessa estratégia aqui que eu montei com vocês. Falei, olha, vai acontecer na sua vida, a sua aprovação. Lembra? Depois o quê? A sua nomeação. Lembra depois o quê? A posse. Depois o exercício. Depois você vai passar pelo estágio probatório. E depois você vai alcançar a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê em casa? Amém. Muito bem. E aí o que acontece aqui dentro desse contexto aqui que nós estamos trabalhando? Justamente o artigo 13, quando você é aprovado no concurso público, até falei para vocês, vocês vão esperar o PVC. O que é o PVC, professor? O prazo de validade do concurso. Lógico que o prazo de validade do concurso ele está no seu edital, isso nós sabemos, mas para a nossa prova é importante você ter em mente o artigo 13, que foi o foco dessa questão. O concurso público terá validade de até 2 anos. Até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Eu havia falado para vocês, essa questão é forte para cair. PVC, prazo de validade do concurso, até 2 anos, podendo ser prorrogado por uma única vez. Então, o gabarito aí seria, no caso, até 2 anos, podendo ser prorrogado por uma única vez por igual período. Gabarito, até 2 anos. Perfeito? Muito bem. A próxima questão fala de acordo com o artigo 3º dessa lei. O conjunto de atribuições e responsabilidades, lembra? Está aí no meu vídeo no YouTube, ó. É o macete do AR. Lembra que eu falei que você vai receber uma carta com AR? O que é uma carta com AR, professor? É o momento em que você, quando ocupar o cargo público, vai ser atribuído para vocês, vai ser dado a vocês atribuições e responsabilidades compatíveis. Então diz assim, ó. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades prevista na estrutura organizacional. Existe a estrutura organizacional do município de Igarapé-Miri, tá? E dentro dessa estrutura vai ser entregue, vai ser cometida ao servidor justamente o AR. O que é o AR, professor? Não lembro, professor, o que é o AR? AR são aí as atribuições. AR são as atribuições e as responsabilidades. Atribuições e as responsabilidades. Também é uma questão que eu falei para os alunos, olha, essa questão é questão sonhada, e caiu. Caiu. Né? Que bom que os alunos arrebentaram. Então, o gabarito aí, de acordo com o artigo 3º, o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometida ao servidor denomina-se cargo público. Tá? Vamos lá, diz aqui a próxima questão. Essa lei, em seu artigo 6º, olha só, esse artigo 6º, outro tema que eu falei, olha, requisitos para ser aprovado no concurso público é forte candidato para cair. Determina que como um dos requisitos básicos para o ingresso em serviço público aí o gabarito aí está muito tranquilo. Qual é, professor? Justamente de acordo com o artigo 6º, bora fazer a leitura do artigo 6º? São requisitos básicos para ingresso em serviço público. 1. A nacionalidade brasileira, lembra? Brasileiros natos ou naturalizados. O gozo dos direitos políticos. A quitação das obrigações militares e eleitorais. A idade mínima de 18 anos. O nível de escolaridade exigido para o cargo e a aptidão física e mental. Então tem o gabaritaço, ó. Aptidão física e mental. De cara você marcaria aí o gabarito aptidão física e mental. A letra tinha uma alternativa falar experiência profissional, tá errado. Idade mínima de 21 anos, não, é 18 anos. E a outra falava que capacidade intelectual, errado também. Fechou? A próxima questão diz de acordo com o artigo 8º. Essa eu vou lhe falar, viu? Depois os meus alunos não acreditam. Eu falei, olha, a dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer, lembra? Eu falei, dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer. Pode ver aí se eu não falei da dança do põe, põe, põe. Não tinha como meu aluno errar, professor, até que eu queria errar, mas não consegui errar, porque eu lembrei. Eu tenho um aluno que quis até dançar a dança do põe, 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 ainda bem que ele se controlou.
Pronto, ó, ficou tranquila essa aí do artigo 8º. É a dança do põe, 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 te fazendo enlouquecer, porque você vai ser servidor do município de Igarapé-Miri. E aí, ó, a investidura, artigo 8º, em cargo público ocorrerá com a posse. Tá aí, ó. Tá aí. Questão, de acordo com o artigo 8º dessa lei, na dança do põe, 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 só faltou falar isso, a investidura em cargo público ocorre com a posse. Muito tranquilo, muito tranquilo. A questão 9 diz, essa lei determina que a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado, de provimento efetivo, aí ficou tranquilo, quando falou de provimento efetivo, está justamente falando aí no artigo 10, né? Está falando em caráter efetivo, então precisa de quê? De concurso público de provas ou de provas, na verdade artigo 11, tá? A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo. Falou efetivo, depende de quê? Depende de prévia habilitação no concurso de provas ou de provas e títulos obedecidos à ordem de classificação para a sua validade. Aí ficou tranquilo. Gabarito, concurso público de provas ou de provas e títulos. E a última questão, eu posso afirmar aqui categoricamente. Se você quiser fazer um comentário, pode fazer. Faça bom comentário, claro, né? Se você acertou a questão aqui, se eu não cantei a pedra, eu cantei a pedra. Pode ver aí nos vídeos do YouTube e também vamos corrigir as outras provas que virão e vai estar dentro do nosso material. Se você quiser, adquira a lista 01 de questão de RJU, a lista 02 de questão de RJU, com outros temas, inclusive a 2, eu fiz aí a gravação aí mesmo em Igarapé-Miri, na cidade, fomos aí presencialmente. Também tem o material do artigo por artigo. Adquira logo esse artigo por artigo, que você vai ficar aí catedrático no que possivelmente vai cair na sua prova e também para a área de educação, legislação pedagógica e também legislação pedagógica, lista 01 e lista 02. Uma lista com 40 questões, outra lista com 20 questões, questões diferentes, abordando os temas principais também da legislação pedagógica. E não menos importante, tem material de português também, professor Márcio Gandra também, para nível médio. Quem quiser pode adquirir na plataforma. E aí, nos termos do parágrafo único do artigo 16 dessa lei, só poderá ser empossado, né, para exercício do cargo aquele que for. Olha aí, pessoal, artigo 16 ele é bem claro, né? Artigo 16, a posse em cargo público dependerá de prévia o quê? Inspeção médica oficial. E o parágrafo único diz, só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente para exercício do cargo. Está aí, ó, julgado apto, física e mentalmente. Super tranquilo. Eu posso aqui carimbar e dizer que meus alunos acertaram aí as 10 questões, porque eu trabalhei as 10 questões, tá? Então, acredito que você também, do nível médio e superior, vai adquirir nossos materiais também e estará aí como futuro servidora do município de Igarapé-Miri. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você futuro servidor, futura servidora do município de Igarapé-Miri. Um abraço e até o nosso próximo encontro.